Bom, em agosto, final de 2015, quando eu fui apresentada, né, a proposta da Vina, através do professor Múcio, eu fui por curiosidade e por, vamos dizer assim, solidariedade ao professor Múcio de conhecer o que ele estava fazendo. Não era um desejo de participar de um projeto como esse. Mas logo na apresentação, ao conhecer a Cláudia e os demais membros e os depoimentos, né, dos Aracês naquele momento, mexeram muito comigo. Eu comecei com a Vina em 2015 e quando eu entrei no projeto ele ainda estava sendo formulado pelo professor Múcio e a professora Eline tinha acabado de ser convidada. E ele juntou alguns alunos e só mostrou o tema pra gente e eu fui na curiosidade porque esse tema mais humanitário sempre me chamou mais atenção na economia. Eu nunca fui muito do tipo que queria mercado financeiro, eu sempre me interessei mais por isso. Eu conheci o Projeto Aracê através do professor Múcio, pela uma intervenção dele aqui na FCJ. Ele convidou os alunos, que até então ele dava aula, para conhecer o projeto. Eu fiquei muito interessada porque aqui dentro a gente vê uma visão muito de mercado, a gente não tem uma visão humanizada das coisas. E eu achei muito interessante, fui participar de uma primeira reunião e aí ele apresentou pra gente, falou que o projeto era praticado dentro da Vina, uma empresa comum, capitalista dentro de BH, mas que ela desenvolvia um projeto para poder tentar trazer de volta as pessoas que não tinham oportunidade de emprego, pessoas marginalizadas, para dentro do mercado de trabalho. Aqui da economia a gente vê muitas coisas na teoria. Muito livro, muita teoria, muita leitura, mas a gente não tem muita oportunidade de ver as coisas na prática, né? E com o seminário ontem, por exemplo, foi algo que a gente saiu da teoria e meio que se corroborou, porque você tem o relato de pessoas diretamente relacionadas a essa forma a essa vida, é muito gratificante, muito enriquecedor, na minha opinião. E o que esse projeto significa para mim acho que resgatar minha fé nas coisas, porque igual que foi colocado, que todo mundo acha que essas ações sociais elas são responsabilidade apenas do governo, mas eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, acreditar que todas as pessoas merecem uma segunda oportunidade, que ninguém é melhor que ninguém e que a gente tem que entender o que cada um passou na vida antes para poder, às vezes, julgar como ela chegou naquele lugar. E algo que praticamente me tocou muito foi que eu percebi o tanto que a gente é indiferente a pessoas que estão à margem da sociedade. Às vezes a gente está andando no dia a dia, na rua, você vê uma pessoa ali e você fala aquela coisa, você não quer trabalhar, por exemplo. E numa das nossas últimas reuniões a gente debateu justamente isso, essa visão que o Estado, ele exige que essas pessoas trabalhem, mas ao mesmo tempo o próprio Estado não dá oportunidade para isso subirem na sua vida. Então isso gera um ciclo vicioso onde essas pessoas não conseguem sair, que é o que a gente chama, se não me engano, a magia da pobreza. O indivíduo ele só passa a ser reconhecido quando ele começa a pagar imposto. Então, você tirar a pessoa da margem da sociedade, igual o projeto faz, e trazer para dentro, né, da sociedade, para essa vivência, o indivíduo ele só passa a ser reconhecido quando ele é visto. Então, quando ele está na rua, a gente tende a deixá-lo invisível. Ele não é invisível, mas a gente tende a deixá-lo assim. E isso me abriu a cabeça, me fez realmente enxergar coisas que eu não enxergava, enxergar essas pessoas que antes eu realmente passava direto e não conseguia enxergar. E num primeiro momento, realmente a emoção veio muito forte, né? De conhecer aquelas pessoas, de escutar o depoimento delas e ver que realmente aquilo poderia mudar não só a minha vida, dos meus colegas, mas que a gente poderia tentar transpassar isso para outros lugares, fazer com que outras pessoas enxerguem da mesma forma que hoje eu enxergo. Eu tenho praticado cada vez mais uma evolução mesmo como ser humano, de empatia, de reciprocidade, de respeito pelo outro, de sempre tentar me colocar do outro ao invés de rotular. Fora que a minha postura nas situações mais corriqueiras do dia a dia, eu sempre me remeto ao que eu vivencio junto dos Aracês e de todas as pessoas que fazem parte desse projeto. Então isso mudou a minha vida. Então esse projeto social ele nos traz benefícios muito amplos e que na maioria das vezes não são tangíveis, né? Quando você vê a felicidade de um rosto de uma pessoa que você ajudou ela de uma forma muito simples, e isso você não tem dimensão desse benefício para você mesmo, mas só essa pessoa que está vivenciando isso,
que está ali recebendo toda essa gratidão, essa imensidão por ações tão simples. São essas atitudes e essas situações que te mostram o quanto projetos como esse têm importância nas nossas vidas. O projeto, para nós, é importante por duas razões. Primeiro, porque faz cumprir aquilo que é, na minha opinião, uma missão da universidade. A universidade não é lugar de doutores, a universidade é lugar de pessoas. Não é? Nós que estamos aqui dentro, não é, somos servidores públicos a serviço de uma sociedade e temos que trabalhar para que a desigualdade desapareça. Se ela não puder desaparecer, pelo menos que ela diminua. Não é? Isso não é uma responsabilidade só de uma pessoa. Quando você fala de humanidade, quando você fala de pessoas que estão em situações vulneráveis, principalmente mais vulneráveis que a sua, isso é uma responsabilidade conjunta de uma sociedade e responsabilidade também por estarem lá. Elas não estão lá porque elas querem, elas não estão lá porque elas são preguiçosas e elas não estão lá por motivos simples que as pessoas acabam estigmatizando na maioria das vezes. Elas estão lá por responsabilidade de um sistema como um todo. Então eu acho que a Vina, ela é única, assim como foi colocado ontem na palestra, ela é única de vários aspectos e eu acho que se a gente conseguir entregar um bom resultado nesse projeto, a gente talvez consiga abrir os olhos de outras empresas que sim é possível reintegrar essas pessoas na sociedade e que elas merecem outra oportunidade. E isso para mim tem um valor muito grande, porque eu realmente acredito. E a segunda função, o segundo objetivo que esse projeto atende é o de incorporar pessoas jovens, né, os nossos estudantes, para que eles comecem a pensar, sobretudo no campo da ciência econômica, para que eles comecem a pensar que é possível transformar a realidade usando o conhecimento. Ver essa juventude, ver esses meninos e essas meninas engajados é também uma coisa estimuladora. Para mim, pessoalmente, é um pouco pensar assim, faz sentido o que eu estou fazendo. Algumas pessoas criticam, mas você tem lá só meia dúzia de estudantes. Eu falei, podia ser só um. Né? Quer dizer, ninguém muda o mundo numa revolução que vai ter milhões de uma vez. A mudança do mundo depende também dos pequenos grupos, das pequenas atitudes, da mudança de concepção, que às vezes é individual. E, acima de tudo, saber que essas diferenças que fazem o nosso mundo, né? Independente de como elas sejam. Então, esse tipo de projeto, para mim e para qualquer outra pessoa, eu creio que é de essencial importância que esteja agregado às nossas vidas. E o meu desejo é que mais pessoas tenham esse tipo de consciência. Demore 50 ou 100 anos, a minha esperança nem é que eu veja alguma coisa boa acontecendo ainda vivo, mas saber que um legado possa ser deixado com todo o trabalho que a gente tem realizado. Então é realmente um projeto que, por mim, ele vai ainda, por mais que ele possa ser extinto, né, eu quero que eu veja ele replicado em outras instâncias, com certeza, porque ele traz crescimento para qualquer pessoa que se apaixonar por ele, como eu me apaixonei. Então eu fiquei muito satisfeito e estou muito satisfeito com a parceria. Acho que a gente achou um lugar, nós achamos uma forma, né, interessante de pensar um objeto, para falar em termos científicos, né, um objeto que aparentemente até nem é relevante, né, porque é um caso, a gente não sabe se tem outros, se tiver outros a gente não sabe se tem como generalizar. Então, cientificamente, não é muito critério, digamos, adequado que nós usamos, mas nós não ficamos muito preocupados com isso não, nós ficamos mais preocupados com a forma, né, de abordar algo que é da realidade que está se oferecendo para a sociedade brasileira e que a gente espera que tenha sucesso. É isso.